A maldição da joia, o brilho que mata lentamente a mansão. Blackwood erguia-se sobre o promontório rochoso como uma ferida antiga que nunca cicatrizara completamente. Seus tijolos escurecidos pelo tempo e pela umidade do Atlântico pareciam absorver a luz do dia, devolvendo apenas sombras densas que se arrastavam pelas paredes cobertas de era. Era outubro de 1993, e o vento cortante que vinha do mar trazia consigo o cheiro de sal, algas em decomposição e algo mais. Algo que Marianne Blackwood não conseguia identificar, mas que a fazia estremecer toda vez que respirava fundo. Aos 23 anos, Marianne havia herdado não apenas a propriedade centenária, mas também o peso sufocante de segredos que sua família guardara por gerações. Seu avô, Cornelius Blackwood, morrera 3 semanas antes em circunstâncias que os médicos classificaram como inexplicáveis. O corpo encontrado em sua biblioteca particular, os olhos arregalados em terror eterno e ao redor do pescoço marcas profundas e roxas, como se algo invisível o tivesse estrangulado lentamente. Mas o que mais perturbava Marianne não eram as circunstâncias da morte. Era a carta que ele deixara, selada com lacre vermelho sangue, endereçada especificamente a ela, com instruções explícitas para ser aberta apenas após seu funeral. A caligrafia trêmula de Cornelius parecia ter sido escrita em momentos de desespero absoluto. Marianne, minha querida neta, se você está lendo isto, então falhei em quebrar o ciclo que tem destruído nossa família há mais de 2 séculos. No cofre da biblioteca, trancado com a chave que está com meu advogado, encontrará o Collar Vermilion, a joia que sua trisavó Eleonora usou em seu casamento forçado com o barão Aldous Vermilion em 1788. Nunca abra aquele cofre. Nunca toque naquela joia. Ela anseia por pescoços femininos da nossa linhagem e uma vez que você a veja, ela te verá de volta. A maldição não é uma metáfora, minha criança. É um contrato de sangue que Aldous selou com algo que nunca deveria ter sido invocado. Se você ignorar meu aviso, e sei que o fará, pois a curiosidade é o veneno dos Blackwood, então que Deus tenha misericórdia de sua alma, porque aquilo que habita o colar não tem nenhuma. 3 advogados estavam presentes naquela manhã fria, quando o cofre foi aberto. Marianne insistira em testemunhas, talvez buscando algum conforto na presença de outros seres humanos, ou talvez esperando que a racionalidade coletiva pudesse dissipar os medos irracionais que a carta despertara. O advogado principal, Theodore Ashford, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, inseriu a chave antiga no mecanismo enferrujado. O cofre era uma peça vitoriana elaborada, coberta de relevos que representavam cenas perturbadoras. Mulheres com correntes ao redor do pescoço, homens encapuzados realizando rituais, e no centro uma gema vermelha gravada que parecia pulsar quando a luz a atingia de certo ângulo. Os mecanismos internos rangeram e estalaram, ecoando pela biblioteca silenciosa. Então, com um clique final, a porta de metal se abriu. O que os aguardava dentro era impossível. O colar Vermilion repousava sobre veludo negro, mas não estava frio e inerte como deveria estar após décadas trancado na escuridão. A peça irradiava calor. Não o calor suave de algo aquecido pelo sol, mas um calor febril, pulsante, quase orgânico. A corrente era de ouro branco, tão finamente trabalhada que parecia líquida, e no centro pendia uma gema vermelha do tamanho de um ovo de codorna. A pedra tinha uma qualidade hipnótica. Não apenas refletia a luz, mas parecia gerá-la de dentro, com veios escarlates serpenteando em seu interior como sangue correndo por veias translúcidas. Mas o verdadeiramente impossível foram as impressões digitais. Sobre o veludo negro, perfeitamente visíveis, havia marcas de dedos delicados que brilhavam com um resíduo oleoso e levemente fosforescente. Theodore, com mãos trêmulas, aproximou uma lupa.
As impressões eram recentes, os padrões ainda definidos, sem a degradação que ocorreria após décadas. Isso não faz sentido, murmurou ele, sua voz profissional vacilando. O cofre não foi aberto desde 1947, quando seu avô o selou pessoalmente. Marianne sentiu seu coração acelerar. Algo dentro dela, uma voz ancestral que ecoava do fundo de sua linhagem, gritava para que ela fugisse, para que deixasse aquela maldita joia apodrecer na escuridão onde pertencia. Mas outra parte dela, mais forte e mais perigosa, estava hipnotizada pela beleza mortífera do colar. Precisamos analisar essas impressões digitais, disse James Pritchard, o advogado mais jovem da equipe, tentando injetar lógica na situação. Há registros de todos que tiveram acesso a esta propriedade. Foi quando encontraram, nos arquivos empoeirados da mansão, o diário de Eleonora Blackwood, escrito entre 1788 e 1791, 31 de maio de 1788. Hoje foi vendida. Meu pai, que chamo assim apenas por obrigação biológica, pois perdeu o direito a qualquer afeto paternal, firmou o contrato que me entrega ao barão Aldous Vermilion. Tenho 16 anos e serei esposa de um homem de 48, um viúvo cuja primeira mulher morreu em circunstâncias que os criados sussurram sobre, mas nunca declaram abertamente. O barão visitou nosso solar 3 vezes. Na primeira, seus olhos percorreram meu corpo como um comerciante avaliando gado. Na segunda, trouxe presentes, sedas da Ásia, perfumes da França, e uma caixa de veludo que não abriu, dizendo apenas que era meu presente de noivado, a ser revelado apenas na noite do casamento. Na terceira visita, exigiu examinar meus dentes e mãos, verificando se eu era adequada para gerar herdeiros saudáveis. Minha mãe chorou em seu quarto. Meu pai bebeu brandy na biblioteca e falou sobre dívidas honradas e alianças necessárias. Eu fiquei na varanda olhando as estrelas e me perguntei se haveria alguma delas sob a qual eu poderia simplesmente desaparecer. 2 de junho de 1788. O casamento será em 3 semanas. A modista veio hoje tirar medidas para meu vestido. Enquanto ela trabalhava, ouvi fragmentos de conversa entre as criadas no corredor. Disseram que a primeira esposa do barão, Lady Catherine, foi encontrada morta em sua cama, com o rosto congelado em expressão de terror absoluto. Ao redor de seu pescoço havia marcas profundas, mas nenhuma corda ou instrumento foi encontrado. O médico atribuiu a morte a convulsões, mas as criadas sabem a verdade que os homens de ciência se recusam a ver. Disseram também que o barão pratica artes que a igreja condena, que em seus porões há símbolos desenhados em línguas mortas, e que nas noites de lua nova, luzes estranhas emanam das janelas de sua torre oeste. Tentei falar com meu pai. Ele me bateu pela primeira vez em minha vida e disse que eu estava repetindo fofocas de criadas ignorantes. Mas eu vi o medo em seus olhos. Ele sabe, todos sabem, e ainda assim me entregam como cordeiro ao matadouro. 25 de junho de 1788. O casamento foi uma farsa teatral. A igreja estava decorada com rosas brancas que exalavam um perfume tão doce que me enjoava. O barão aguardava no altar, vestido de negro absoluto, seu rosto magro iluminado por velas que faziam suas feições parecerem caveiradas. Quando repetiu os votos, aquelas palavras venenosas que me acorrentavam a ele até a morte, ele sorriu e vi que seus dentes eram pequenos e afiados como os de um predador. A cerimônia terminou ao pôr do sol. Na carruagem que me levava à mansão Vermilion, o barão finalmente abriu a caixa de veludo, o colar Vermilion. Foi criado especialmente para você, disse ele. Sua voz um sussurro áspero que me fez querer rasgar a própria pele. Para a mulher que me dará o herdeiro que preciso. Um filho nascido sob a proteção desta pedra carregará poderes que transcendem a mortalidade humana.
Quando colocou o colar em meu pescoço, senti algo além do frio do metal. Foi como se dedos invisíveis traçassem minha pele, explorando, medindo, reivindicando. A gema vermelha parecia pulsar contra meu peito, e juro por tudo que é sagrado que pude sentir algo se movendo dentro dela. Algo vivo e faminto. O colar nunca deve ser removido, ordenou ele. É parte de você agora. O ritual está selado. Naquela noite, descobri o verdadeiro horror do que significa ser esposa de Aldous Vermilion. 28 de junho de 1788. Não consigo escrever com detalhes o que aconteceu nos últimos 3 dias. Minha mão treme muito, e há manchas neste papel que não são de tinta. O porão da mansão, as coisas que vi lá, os sons. Ele me arrastou para baixo após a refeição da noite de núpcias. Disse que havia uma cerimônia a ser completada, um pacto a ser selado com meu sangue. As paredes eram cobertas de símbolos que ardiam quando os olhava diretamente. Havia outros ali, homens encapuzados formando um círculo, cantando em uma língua que fazia meus ossos doerem ao ouvi-la. O barão me colocou no centro do círculo. O colar ao meu pescoço começou a queimar, não com calor físico, mas com algo pior, como se estivesse queimando minha alma diretamente. Ele cortou minha mão com uma adaga de obsidiana e deixou meu sangue pingar sobre a gema vermelha. Foi quando eu vi. Dentro da pedra, algo se moveu. Não era um reflexo ou sombra. Era algo com forma, com intenção, com fome. Olhos que não eram olhos me encararam de dentro daquela gema, e uma voz, não através dos ouvidos, mas diretamente em minha mente, sussurrou palavras que me fizeram gritar até minha garganta sangrar. Você é minha agora. Seu útero gerará o que preciso, e quando seu propósito for cumprido, tomarei o que me é devido. Os homens encapuzados terminaram o cântico. O barão me levou de volta ao andar superior e me usou como se eu fosse um objeto, sem humanidade, sem gentileza. E durante tudo, o colar apertava meu pescoço, não o suficiente para me sufocar, mas o suficiente para me lembrar de que eu não era mais dona de mim mesma. 15 de agosto de 1788. Estou grávida. O médico confirmou ontem. O barão está exultante. Disse que finalmente seu trabalho de décadas dará frutos, que o filho que carrego será a ponte entre este mundo e o outro lado. O colar não me deixa dormir. Durante a noite, posso sentir a gema pulsar em sincronia com meu coração. Às vezes acordo com a sensação de dedos apertando meu pescoço, mas quando olho, não há nada além do metal dourado. Minha pele sob o colar está começando a mudar. Veias escuras se ramificam a partir do ponto onde a gema toca minha carne, serpenteando pela minha clavícula como raízes venenosas. Tentei arrancar o colar ontem. Lutei com ele por horas, até meus dedos sangrarem. Mas ele não se move. Não há fecho, não há separação. É como se tivesse fundido com minha própria pele, tornado-se parte de mim. Ou eu tivesse me tornado parte dele. De volta a 1993, Mariane havia passado 3 dias imersa no diário de Eleonora. As palavras de sua ancestral a assombravam, não apenas pelo horror que descreviam, mas pela familiaridade perturbadora que sentia. Os sonhos haviam começado na noite em que o cofre foi aberto. Neles, ela caminhava por corredores de pedra úmida, descendo sempre mais fundo na terra. Podia sentir o frio penetrante, cheirar o mofo e algo pior, carne em decomposição e incenso rançoso. No fim do corredor, sempre havia uma porta de madeira apodrecida, e atrás dela, vozes cantavam naquela língua impossível que Eleonora descrevera. Mas na terceira noite, o sonho mudou. A porta se abriu. Mariane acordou gritando, seu pescoço ardendo como se algo invisível o apertasse. Quando correu para o espelho, viu marcas vermelhas circulando sua garganta. Não arranhões ou contusões normais, mas padrões que pareciam impressões digitais. Impressões digitais delicadas, femininas,
idênticas às encontradas no veludo do cofre. Theodore Ashford retornou na manhã seguinte com resultados das análises forenses que havia mandado fazer secretamente. Seu rosto estava pálido, os olhos injetados como de quem não dormira. "Marianne, há algo que você precisa ver", disse ele, estendendo um dossiê. "As impressões digitais, nós as comparamos com todos os registros que conseguimos encontrar. Há um arquivo em Londres da Sociedade Antiquária que mantém registros de famílias nobres, incluindo impressões digitais quando disponíveis." Ele abriu o dossiê. Dentro havia 2 imagens lado a lado. À esquerda, as impressões do veludo. À direita, impressões escaneadas de um documento de 1790. Uma petição legal que Eleonora Blackwood havia assinado, tentando anular seu casamento com o Barão Vermilion. As impressões eram idênticas. "Isso é impossível", sussurrou Marianne, mas sua voz carecia de convicção. Ela já sabia, em algum nível primitivo, que estava lidando com algo além das leis naturais. "Há mais", continuou Theodore, sua voz hesitante. "Encontramos registros de morte. Eleonora morreu em 1791, 3 anos após seu casamento. A causa oficial foi falha cardíaca, mas há um relatório do médico que a examinou." Ele parou, engolindo em seco. Ele escreveu em suas notas pessoais que o corpo de Eleonora estava de alguma forma incompleto, como se algo tivesse sido extraído dela, algo essencial que ele não conseguia identificar, mas cuja ausência era palpável. "E o bebê?" perguntou Marianne, embora já suspeitasse da resposta. "Morto ao nascer. Ou melhor, nascido morto. Mas as testemunhas relataram que o corpo da criança se desintegrou em cinzas momentos após o nascimento, como se nunca tivesse sido verdadeiramente vivo." Marianne fechou os olhos. As peças estavam se encaixando, formando um mosaico de horror que se estendia por séculos. O barão tentou usar Eleonora como um recipiente, o ritual no porão, o colar. Ele estava tentando criar uma ponte, como ela escreveu. Mas algo deu errado. Ou deu certo demais, adicionou Theodore sombriamente. "Porque há outro detalhe que você precisa saber. Encontrei registros de mortes na família Blackwood, especificamente mulheres da família. A cada geração, pelo menos uma morre de forma inexplicável, sempre com marcas no pescoço, sempre em circunstâncias que envolvem o colar Vermilion de alguma forma." Ele abriu outra pasta, revelando fotografias antigas, cada uma mais perturbadora que a anterior. Mulheres de diferentes eras, mas todas compartilhando a mesma expressão de terror eterno, e todas com marcas profundas ao redor dos pescoços. Marcas que, quando examinadas de perto, revelavam o padrão de impressões digitais. Sua trisavó Isabella Blackwood, 1823. Sua bisavó Margaret Blackwood, 1891. Sua avó Constance Blackwood, 1952. Ela sobreviveu, mas apenas porque seu marido mandou lacrar o colar antes que ela pudesse usá-lo. "E agora é minha vez", completou Marianne, sentindo um frio líquido percorrer sua espinha. Naquela noite, Marianne trancou-se na biblioteca com o diário de Eleonora, determinada a ler até o fim, mesmo sabendo que cada palavra a aproximava mais de um abismo do qual talvez não pudesse retornar. As entradas finais eram perturbadoras não apenas pelo conteúdo, mas pela própria deterioração da caligrafia de Eleonora, começando elegante e controlada, degenerando em rabiscos frenéticos. 12 de março de 1791. O bebê nasceu morto, ou nasceu algo que nunca foi um bebê. Quando a parteira o levantou, seus olhos eram negros como carvão, completamente negros, sem íris ou branco. Ele não chorou. Em vez disso, sua boca se abriu e daquela garganta minúscula veio aquele cântico. O cântico do porão, aquela língua amaldiçoada. O barão estava exultante. Disse que a primeira fase estava completa, que agora só faltava a segunda, meu sacrifício voluntário. Voluntário, como se eu tivesse escolhido qualquer parte desta maldição. Mas então algo aconteceu. O bebê
A coisa começou a derreter. Seus membros se liquefizeram como cera ao calor, pingando no chão em gotas que sibilavam e fumegavam. Em segundos, restou apenas cinza e um cheiro que nunca sairá de minha memória, enxofre e carne queimada. O barão ficou furioso. Culpou-me, disse que eu não havia me entregue completamente ao ritual, que minha resistência havia contaminado o processo. Ele me arrastou de volta ao porão naquela mesma noite, ainda sangrando do parto, ainda sentindo as contrações que rasgavam meu interior. Os homens encapuzados estavam lá novamente, mas desta vez havia uma mesa de pedra no centro do círculo, manchada de vermelho escuro, e havia instrumentos, facas, serras, ganchos, que não ouso descrever em detalhes. Ele ia me matar, eu sabia. Este sempre foi o plano final. 20 de março de 1791 consegui escapar. Não sei como. Na noite em que ele planejava a cerimônia final, algo aconteceu. O colar, que sempre foi meu algoz, de repente se soltou. Simplesmente caiu do meu pescoço, como se decidisse que já não me queria mais. Peguei-o. Erro terrível, eu sei, mas precisava de evidências. Fugi pela cozinha, roubei um cavalo das estábulos e cavalguei até minha família. Meu pai estava morto, enforcado em sua biblioteca, embora ninguém saiba por quê. Minha mãe enlouquecera e estava em um sanatório. Mas encontrei meu irmão William. Contei-lhe tudo. Ele não acreditou completamente, mas viu meu desespero, viu as marcas em meu corpo, viu o colar que ainda pulsa em minhas mãos mesmo agora enquanto escrevo. William conhece um ferreiro que também pratica artes ocultas, não as artes negras do barão, mas algo mais antigo, formas de proteção e contenção. Amanhã iremos até ele. Se você está lendo isto, significa que falhei. Significa que a maldição persistiu além de mim. E significa que o colar ainda existe, esperando pelo próximo pescoço de nossa linhagem. Não há como destruí-lo. Isso o ferreiro me disse após examiná-lo. A gema foi criada com algo que não pode ser desfeito, apenas contido. Então, ele construirá um cofre, um recipiente inscrito com símbolos de aprisionamento. E eu colocarei o colar lá dentro, selando-o com meu próprio sangue. Mas escute-me bem, quem quer que leia isto, não abra o cofre, não toque no colar. Pois ele não é apenas um objeto, é uma sentença, um veredito de morte proferido há séculos, esperando pela próxima vítima. Eleonora agora vive dentro dele. Ele me tomou algo essencial. Algo que não posso nomear, mas que sinto terrivelmente ausente. Posso ver meu reflexo nos espelhos, mas está errado de alguma forma. Como se minha imagem estivesse levemente atrasada, movendo-se uma fração de segundo depois de mim. Às vezes vejo impressões digitais em objetos que toquei, brilhando levemente, persistindo quando não deveriam. Não são impressões normais, são memórias. Pedaços de mim, deixados para trás, como se eu estivesse lentamente sangrando para fora da realidade. Temo que quando morrer, e sei que será em breve, posso sentir algo se desfazendo dentro de mim. Não descansarei. Algo de mim ficará preso. Preso ao colar. Preso ao ritual inacabado. Presa a cumprir o propósito para o qual fui violada física e espiritualmente. Esta é minha última entrada. Posso sentir a escuridão se fechando. O barão me encontrará logo. Ele sempre encontra. E quando o fizer, ele terminará o que começou. Mas juro pelo que resta de minha alma, lutarei. Mesmo na morte, lutarei. E talvez, apenas talvez, posso virar essa maldição contra ele. Talvez possa prendê-lo comigo na prisão que ele mesmo criou. Se você abriu o cofre, já é tarde demais. Eu já vi você. A gema já marcou você. Que Deus perdoe-nos a ambas. Eleonora Blackwood, 20 de março de 1791. A última página do diário estava manchada com algo que poderia ter sido lágrimas, ou poderia ter sido sangue, impossível dizer após 2 séculos. Marianne leu a última linha 3 vezes, sentindo o frio familiar rastejando por sua espinha. Eu já vi você. A gema já marcou você.
Seu reflexo na janela escura da biblioteca chamou sua atenção. Por um momento, apenas um fragmento de segundo, sua imagem pareceu estar levemente desincronizada, movendo-se uma fração depois que ela moveu a cabeça. Exatamente como Eleonora descrevera. Não, sussurrou ela para a sala vazia. Não vou deixar isso acontecer. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, parte dela sabia que a escolha já não era mais sua. A maldição não era algo que se podia simplesmente recusar. Era como uma engrenagem já em movimento, um momentum iniciado há 200 anos que agora a puxava inexoravelmente. Por 3 dias, Marianne tentou ignorar o colar. Mandou Theodore lacrar novamente o cofre, com instruções explícitas de que nunca mais deveria ser aberto. Ela passou seus dias catalogando outras partes da herança, evitando a biblioteca, evitando pensar sobre impressões digitais fantasmagóricas e rituais no porão. Mas a casa tinha outros planos. Começou com sons. Passos arrastados nos corredores durante a noite, sempre parando do lado de fora de sua porta. Arranhões nas paredes, como unhas longas percorrendo o papel de parede velho, e sussurros. Deus, os sussurros, vozes femininas em sofrimento, cantando naquela língua impossível que fazia sua cabeça latejar. Na 5ª noite, após selar o cofre, Marianne acordou e encontrou impressões digitais na janela de seu quarto. Impressões do lado de dentro do vidro, brilhando levemente, formando um padrão que ela reconheceu das fotos forenses. As impressões de Eleonora. No 6º dia, encontrou manchas úmidas no chão do corredor. Pegadas pequenas, femininas, que não eram feitas de água, mas de algo mais viscoso, mais escuro. Seguindo as pegadas, elas a levaram até a porta da biblioteca. A porta que ela havia trancado. A porta que agora estava entreaberta. O cofre estava aberto. Não forçado, não arrombado. Simplesmente aberto, como se os mecanismos tivessem decidido por conta própria que era a hora. E o colar? O colar vermilion não estava mais repousando no veludo. Estava suspenso no ar a meio metro acima do cofre, girando lentamente, a gema vermelha pulsando com luz própria. Veias de luminescência carmesim serpenteavam pela corrente dourada como sangue fluindo por vasos sanguíneos. Você não pode me ter, disse Marianne em voz alta, embora sua voz tremesse. Não sou como Eleonora, não vou ser usada. A gema pulsou mais forte, e Marianne sentiu algo. Não ouviu, não viu, mas sentiu uma presença se manifestando na sala. O ar ficou denso, carregado de eletricidade estática que fazia seu cabelo se arrepiar. A temperatura despencou tão rapidamente que sua respiração se tornou visível em nuvens de vapor. Então ela a viu. No espelho antigo acima da lareira, um reflexo que não era o seu. Uma mulher jovem, usando um vestido da era georgiana, o tecido manchado de vermelho escuro. Seu rosto era bonito, delicado, mas terrivelmente pálido. E seus olhos eram 2 buracos negros, sem íris, sem branco, apenas vazio profundo. Eleonora. Os lábios da aparição se moveram, mas o som veio de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando das paredes, do teto, de dentro da própria cabeça de Marianne. Você abriu o cofre, você me viu. Agora você deve ver o resto. O mundo se distorceu. Marianne cambaleou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Não estava mais na biblioteca, estava em outro lugar, em outro tempo. Podia sentir o frio de pedras úmidas, cheirar mofo e incenso e sangue. Estava no porão, mas não o porão como era agora, vazio e abandonado. Este era o porão como fora em 1788, vivo com o horror. Tochas nas paredes projetavam sombras dançantes. Símbolos brilhavam no chão de pedra, círculos dentro de círculos, runas que doíam de olhar, palavras em línguas que a humanidade nunca deveria ter aprendido. E no centro, Eleonora estava deitada na mesa de pedra, nua e gritando. Mas seu corpo estava errado.
Seu ventre inchado pulsava com movimentos que não eram naturais, como se algo dentro dela estivesse lutando para sair, não através do nascimento, mas arrancando-se através de sua carne. O barão Aldous Vermilion estava ao lado dela, vestido com mantos cerimoniais negros bordados com prata. Seu rosto magro estava contorcido em concentração estática enquanto ele cantava, e as palavras que saíam de sua boca faziam a realidade ao redor tremer. Os homens encapuzados formavam um círculo, seus cânticos se entrelaçando com os do barão, criando uma harmonia discordante que fazia os ouvidos de Marianne sangrarem. Mas o pior era o colar. O colar Vermilion estava ao redor do pescoço de Eleonora, mas não estava apenas repousando ali. Estava fundido com ela, a corrente penetrando sua pele, tornando-se parte de seu sistema vascular. A gema vermelha havia se expandido, pulsando como um segundo coração, e de dentro dela emanava algo, não luz, não fumaça, mas uma substância entre os dois, vermelho escarlate e aparentemente viva. Você vê agora... A voz de Eleonora ecoou, mas não vinha da mulher na mesa. Vinha de toda parte. Você vê o que ele fez, o que ele tentou criar. A visão avançou. O ventre de Eleonora se rasgou, não por parto natural, mas como se garras invisíveis tivessem arrancado a carne de dentro. O bebê emergiu, mas não era um bebê. Era algo nascido de pesadelos e rituais profanos, com olhos negros, sem fim, e uma boca cheia de dentes pequenos e afiados. E por um momento horrível, a coisa olhou diretamente para Marianne através do tempo, reconhecendo-a, vendo-a. Então, começou a derreter, como Eleonora descrevera, liquefazendo-se em cinza e fumaça. O barão rugiu de frustração. Virou-se para Eleonora, que ainda respirava, milagrosamente viva, apesar do horror que acabara de emergir de seu corpo. Seus olhos encontraram os dele, e Marianne viu algo que a fez tremer. Não era medo nos olhos de Eleonora, mas uma determinação feroz, uma raiva que transcendia a dor física. Você falhou? Eleonora conseguiu sussurrar, sangue escorrendo dos cantos de sua boca. O ritual está quebrado. Você me subestimou. Aldous pegou uma adaga de obsidiana do altar próximo. A lâmina brilhava com símbolos gravados que pareciam se mover quando não eram olhados diretamente. Então terminarei isto da maneira antiga, sibilou ele. Seu sangue, sua vida, sua alma, tudo será absorvido pela gema. Você se tornará o colar e esperará por gerações até que outra mulher de sua linhagem possa completar o que você falhou em fazer. A lâmina desceu, mas no último segundo, Eleonora moveu-se. Com força que não deveria possuir, ela arrancou o colar de seu próprio pescoço, rasgando pele e carne no processo. O metal saiu com pedaços de sua carne ainda aderidos, deixando uma ferida horrível que expunha músculos e tendões. E jogou o colar diretamente no peito do barão. O que aconteceu a seguir desafiava a descrição. O colar não apenas tocou Aldous, ele o consumiu. A corrente dourada se animou como uma serpente, enrolando-se ao redor dele, apertando, penetrando sua pele. A gema vermelha se abriu, literalmente abriu como uma boca cheia de dentes cristalinos, e começou a puxar algo do barão. Não seu sangue, não sua carne, mas algo mais essencial, sua alma. Marianne pôde vê-la sendo extraída. Uma substância luminescente e agonizante sendo sugada para dentro da pedra vermelha, enquanto o barão gritava com uma intensidade que fez as tochas nas paredes explodirem. Os homens encapuzados recuaram, horrorizados, suas vozes morrendo em gargantas paralisadas pelo terror. Mas o colar não parou com Aldous. Uma vez que consumiu sua essência, virou-se para os cultistas. As correntes multiplicaram-se, estendendo-se como tentáculos dourados, alcançando cada homem no círculo. Em segundos, todos estavam presos, seus gritos se juntando ao do barão em uma sinfonia de agonia. E Eleonora ria, um riso quebrado, sangrento, mas triunfante.
Você quis criar uma ponte. Ela cuspiu sangue enquanto falava, sua voz ecoando sobrenaturalmente. Quis abrir um portal para trazer algo através de mim, mas não calculou que o portal funcionaria nos dois sentidos. Que eu poderia puxar ao invés de ser puxada. Os homens começaram a murchar, seus corpos secando como frutas ao sol, pele grudando em ossos, olhos afundando em órbitas. E tudo que eram, suas vidas, suas essências, fluía para dentro da gema vermelha. Quando terminou, restavam apenas cascas, corpos mumificados em roupas cerimoniais, bocas congeladas em gritos eternos. E o colar caiu no chão, pulsando com uma luz vermelha que agora continha inúmeras sombras se retorcendo dentro. Eleonora se arrastou da mesa. Cada movimento era agonia. Mariane podia ver através da visão, através do tempo, sentir cada nervo em chamas, cada músculo rasgado. Mas Eleonora continuou, centímetro por centímetro, até alcançar o colar. Não posso destruí-lo, sussurrou ela, olhando diretamente para onde Mariane observava, mesmo através de 2 séculos. Ele está além da destruição agora. Contém muito. Há muitos pedaços de almas, incluindo a minha, mas posso aprisioná-lo, posso fazer com que ele espere, posso torná-lo uma sentença para minha própria família, uma maldição que só pode ser quebrada quando alguém entender o que realmente deve ser feito. Ela segurou o colar, e Mariane viu, com horror crescente, Eleonora pressionar a gema contra a própria ferida em seu pescoço. A pedra começou a beber, sugando o que restava da vida de Eleonora, mas fazendo isso de forma lenta, deliberada. Estou selando parte de mim dentro dele, Eleonora sussurrou, suas palavras cada vez mais fracas. Para que eu possa orientar, para que eu possa avisar, para que quando uma de minhas descendentes for forte o suficiente, sábia o suficiente, eu possa mostrar-lhe o caminho. Seus olhos começaram a escurecer, ficando vazios como os do bebê coisa que nascera. O colar quer se completar, quer finalizar o ritual, mas só pode fazer isso com consentimento. Um casamento voluntário com a morte. Se você o usar por vontade própria, sabendo o que ele é e aceitando-o, então a maldição se completa. Mas se você encontrar outra forma... Eleonora desabou, sua mão ainda segurando o colar. E enquanto caía, Mariane viu impressões digitais brilhantes sendo deixadas em tudo que ela tocava. Não impressões físicas, mas marcas energéticas, fragmentos de sua existência sangrando para fora da realidade, ancorando-se ao próprio tecido do tempo. A visão se dissolveu. Mariane voltou à biblioteca ofegante, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela caiu de joelhos, vomitando, seu corpo rejeitando o horror que sua mente acabara de testemunhar. Mas agora ela entendia. O Collar Vermilion não era apenas um objeto amaldiçoado. Era uma prisão viva, contendo os fragmentos de almas de todos que haviam sido consumidos por ele, Aldous, os cultistas, Eleonora e todas as mulheres Blackwood que haviam morrido ao longo dos séculos. Cada morte alimentava o colar, tornando-o mais forte, mais faminto, e o ritual ainda estava incompleto. Aldous havia sido interrompido antes de terminar, preso dentro da própria armadilha que criara. Mas sua vontade ainda existia, ecoando através das décadas, puxando cada nova geração de mulheres Blackwood para completar o que ele começara. O colar ainda flutuava no ar diante dela, pulsando convite e ameaça. Você quer que eu o use? Mariane disse em voz alta, sua voz mais firme agora. Quer que eu complete o ritual voluntariamente, mas não vou fazer isso. A temperatura da sala caiu ainda mais. Objetos começaram a levitar, livros, canetas, fragmentos de papéis. E no espelho, múltiplas figuras apareceram. Não apenas Eleonora, mas outras mulheres, todas com marcas nos pescoços, todas com olhos vazios, suas ancestrais, todas as que haviam morrido. Então você morrerá como elas, a voz de Eleonora ecoou, mas agora havia múltiplas vozes se sobrepondo. O colar tomará o que precisa,
com ou sem seu consentimento. A única diferença é quanto sofrimento você experimentará antes. Não, Mariane repetiu, forçando-se a ficar de pé. Há outra opção. Você me mostrou, Eleonora, talvez não intencionalmente, mas mostrou. O colar tem poder porque contém almas presas. Mas e se elas fossem libertadas? O silêncio que seguiu foi profundo e tenso. Impossível, as vozes sussurraram. Não há como desfazer o que foi feito. As almas foram consumidas, digeridas, tornaram-se parte da própria estrutura da gema. Mas Aldous também está preso lá, Mariane continuou, seu raciocínio se acelerando. E ele ainda tem vontade, ainda tem propósito. É ele que mantém o ritual vivo, que força o colar a buscar completude. Se eu puder destruir especificamente a parte dele, você teria que entrar, Eleonora falou, sua voz agora separada das outras. Teria que voluntariamente colocar o colar e permitir que ele a puxasse para dentro, e uma vez lá, estaria presa com o resto de nós. Não há garantia de que poderia voltar. Mariane olhou para o colar flutuante. A ideia de colocá-lo ao redor de seu pescoço fazia cada célula de seu corpo gritar em protesto. Mas olhou também para as figuras no espelho, gerações de mulheres que haviam sofrido, que haviam sido usadas, que haviam morrido em terror e agonia. Alguém tinha que terminar isso. Mariane estendeu a mão lentamente. Os dedos tremiam quando se aproximaram da corrente dourada. O metal estava quente ao toque, não o calor do fogo, mas o calor de carne viva, pulsante e orgânico. Espere! A voz de Theodore veio da porta. Ele estava parado ali, pálido e chocado, segurando uma lanterna. Mariane, o que está acontecendo? Ouvi gritos e vi luzes. Ele congelou quando viu o colar flutuando, as figuras espectrais no espelho. Não se aproxime, Mariane ordenou. Theodore, se algo der errado, se eu não sair disto, você precisa selar esta sala. Queime a casa inteira se necessário. Não deixe ninguém mais da família vir aqui. Do que está falando? Mariane, não. Mas ela já havia decidido. Segurou o colar com ambas as mãos e, antes que o medo a paralisasse, colocou-o ao redor do próprio pescoço. A dor foi instantânea e total. Não era simplesmente física, embora sentisse a corrente se apertar, sentisse os elos penetrando sua pele como agulhas incandescentes. Era uma dor que atingia camadas mais profundas, rasgando não sua carne, mas sua própria existência. Era como se cada memória, cada pensamento, cada fragmento do que a tornava Mariane estivesse sendo puxado, desfiado, extraído. O mundo ao redor desapareceu. Ela caiu, ou subiu, impossível dizer, através de camadas de escuridão vermelha. Podia ouvir vozes, milhares delas, gritando, implorando, cantando naquela língua maldita. Podia sentir presenças ao redor, fragmentos de consciência que não eram mais inteiras o suficiente para serem chamadas de pessoas, mas que retinham pedaços terríveis de quem haviam sido. Então, solidez. Mariane encontrou-se de pé em um espaço impossível. As paredes eram cristalinas, vermelhas como sangue arterial, e através delas podia ver tudo, cada momento de cada vida que o colar havia consumido. Via Eleonora em sua mesa de tortura, via Isabella Blackwood em 1823 sendo estrangulada por mãos invisíveis enquanto usava o colar em seu casamento forçado, via Margaret tentando cortar o próprio pescoço para remover a joia, a lâmina parando misteriosamente antes de cortar o metal. Via gerações de sofrimento, arquivadas nas paredes cristalinas como troféus horríveis. E no centro daquele espaço havia uma figura, o Barão Aldous Vermilion, ou o que restava dele. Seu corpo era transparente, feito da mesma substância cristalina vermelha que o cercava. Mas seus olhos... Deus, seus olhos permaneciam humanos, enlouquecidos por séculos de aprisionamento, queimando com ódio e fome que transcendiam a sanidade.
Finalmente, sua voz reverberou, vindo de todas as direções. Uma Blackwood com coragem suficiente para vir voluntariamente. Agora posso completar o ritual. Agora posso usar você como a ponte que sempre precisei. Você está preso aqui há 200 anos, Mariane disse, forçando sua voz a permanecer firme. Eleonora virou sua própria mágica contra você. Por que ainda luta? Por que não simplesmente aceita que falhou? O barão riu. Um som cascateante que fez as paredes cristalinas racharem ligeiramente. Falhar, querida menina, eu não falhei. Apenas fui atrasado. O ritual que iniciei não pode ser desfeito. Cada morte alimenta a gema, cada alma torna-a mais poderosa. E quando finalmente o número correto de Blackwoods for consumido, 13 gerações, 13 mulheres, 13 sacrifícios, então o portal se abrirá completamente. Ele estendeu uma mão translúcida, e Mariane viu símbolos brilhando em torno dos pulsos dele, correntes energéticas que o prendiam. Você é a 13ª Mariane Blackwood, a última necessária. Coloque o colar por vontade própria, aceite-o completamente e o portal se abrirá. E o que virá através... o que virá através tornará este mundo algo gloriosamente terrível. Quantas morreram? Mariane perguntou. Quantas das minhas ancestrais você já consumiu? 12, respondeu ele, sorrindo com dentes cristalinos. Eleonora foi a primeira, embora ela tenha tentado resistir. Depois vieram as outras, cada uma adicionando seu poder. Isabela, que usou o colar em seu casamento forçado com Lord Ashton e morreu na noite de núpcias. Margaret, que o herdou e tentou fugir, mas o colar a encontrou. Constance quase quebrou o ciclo ao selar o colar antes de usá-lo, mas sua irmã gêmea, Catherine, o usou em seu lugar. Ele listou nomes, cada um acompanhado de fragmentos de memórias horríveis que pulsavam nas paredes. Mariane viu cada morte, sentiu ecos de cada agonia. E agora você completa o número sagrado, Aldous concluiu. 13 mulheres, 13 gerações. O sangue de Eleonora multiplicado através do tempo, concentrado, refinado. Perfeito. Mas há um problema em seu plano, Mariane disse. E viu, com satisfação sombria, uma fração de incerteza cruzar o rosto translúcido do barão. Eu não vim aqui para ser sacrificada, vim aqui para destruí-lo. Impossível. Você está dentro da gema agora, é parte dela. Quanto mais tempo passar aqui, mais de você será dissolvida, até que seja apenas mais uma voz gritando nas paredes. Talvez, Mariane concordou. Mas enquanto ainda sou Mariane, enquanto ainda tenho vontade própria, posso fazer escolhas. E Eleonora me mostrou algo. Ela virou sua mágica contra você uma vez. Puxou você e seus cultistas para dentro da armadilha que criaram. O que me impede de fazer o mesmo? Ela olhou ao redor, vendo as camadas sobre camadas de almas aprisionadas. Todas mulheres de sua família, todas vítimas, mas também via os cultistas, figuras sombrias nas profundezas da gema, ainda cantando aquele cântico eterno, ainda alimentando o ritual, mesmo em morte. Vocês, ela chamou, sua voz ecoando. Vocês, mulheres da família Blackwood, ouçam-me! As vozes gritantes hesitaram, padrões de caos se organizando momentaneamente em algo parecido com atenção. Ele nos usou nosso sofrimento, nossa dor, nosso sangue para alimentar seu ritual obsceno. Mas somos mais fortes que isso. Somos sobreviventes, lutadoras. Mesmo na morte, Eleonora encontrou uma forma de resistir, de deixar avisos. Juntas, podemos fazer mais que resistir. Podemos quebrar isso de dentro. Silêncio! Aldous rugiu, e as correntes ao redor dele brilharam mais intensamente. Você não compreende o que está enfrentando. Eu passei décadas estudando as artes obscuras, fiz pactos com entidades além da compreensão humana. Você é apenas uma menina assustada. Sou apenas uma menina assustada, Mariane concordou, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Ou seria sangue? Difícil dizer naquele lugar.
Mas sou uma menina assustada, que carrega o sangue de 13 gerações, de mulheres que se recusaram a ser apenas vítimas, e estou cansada de ter medo. Ela estendeu as mãos, tocando as paredes cristalinas. Imediatamente, foi inundada por memórias. Não as suas, mas das outras. Sentiu a dor de Isabela, a raiva de Margaret, o desespero de Constance. Mas também sentiu sua força, sua recusa em se renderem completamente, mesmo quando a morte as levava. Juntem-se a mim, ela sussurrou, uma última vez. Não para completar o ritual, mas para destruí-lo. As vozes mudaram. O coro de agonia se transformou em algo diferente. Ainda doloroso, ainda carregado de séculos de trauma, mas agora havia propósito nele. As figuras nas paredes começaram a se solidificar, ganhando forma, substância. 13 mulheres materializaram-se ao redor de Marianne. Cada uma carregava as marcas de sua morte, pescoços machucados, olhos vazios, mas também carregavam determinação feroz. Eleonora estava entre elas, seu vestido manchado de sangue, a ferida em seu pescoço ainda aberta e sangrando luz vermelha. "Você entendeu?" ela disse, e pela primeira vez sua voz não era múltipla, mas singular, humana. "O colar tem poder porque rouba vontade, consome escolha, mas se escolhermos voluntária e coletivamente, podemos redirecioná-lo." "Não!" Aldous gritou, lutando contra suas correntes. "Eu criei isto, é meu! Vocês são minhas ferramentas, meus recipientes." "Você não criou nada," Eleonora retrucou, virando-se para ele. "Você roubou conhecimento que não entendia completamente, fez pactos que não podia controlar. E no fim, sua própria arrogância o aprisionou aqui conosco. Agora vamos mostrar o que realmente significa estar preso." As 13 mulheres se moveram como uma, formando um círculo ao redor do barão. E Marianne entendeu, com uma clareza que transcendia a lógica, o que precisava ser feito. O colar não podia ser destruído porque era feito de almas compactadas, de essências transformadas em substância. Mas essas essências poderiam ser libertadas, poderiam ser purificadas. Não através de magia ou ritual, mas através de escolha coletiva, de vontade compartilhada. Mas havia um preço. Alguém teria que ficar, alguém teria que se tornar a nova âncora, mantendo as almas ruins, Aldous e seus cultistas, aprisionadas enquanto as outras eram libertadas. E essa pessoa ficaria presa, possivelmente para sempre, mantendo a prisão fechada através de força de vontade pura. Marianne olhou para as mulheres ao seu redor, suas ancestrais que haviam sofrido tanto. "Eu fico," ela disse simplesmente. "Não," Eleonora respondeu. "Você tem uma vida para viver ainda. Você não foi morta pelo colar, não foi consumida por ele. Você escolheu entrar, o que a torna diferente de nós. Você pode sair. Mas se eu sair, vocês ficam presas com ele." "Já estamos presas há décadas, algumas há séculos," Isabela disse, sua voz suave, mas firme. "Uma existência um pouco mais longa não faz diferença para nós. Mas você pode quebrar o ciclo externamente. Pode garantir que nenhuma outra Blackwood seja arrastada para isto." "Como?" "O colar precisa ser destruído fisicamente," Margaret explicou. "Não pode ser feito de dentro, mas de fora, com ele enfraquecido. Vamos concentrar todo o poder do colar em manter Aldous e os cultistas aprisionados. Isso deixará a estrutura externa vulnerável. Você sai e então o destrói." "Com o quê?" "Não pode ser derretido, não pode ser quebrado por meios comuns." "Fogo sagrado," Eleonora disse. "Há uma igreja a 5 quilômetros daqui, St. Margaret's. No altar, há uma chama que queima há 400 anos, alimentada por óleos abençoados. Traga essa chama. Ela pode consumir o que magia profana criou." Aldous ria agora, um som maniático. "Vocês são tolas. Mesmo se ela conseguir, mesmo se destruir o receptáculo físico, eu permanecerei. Minha vontade está gravada no próprio tecido da realidade agora." "Não se tivermos algo a dizer sobre isso," Constance disse.
e havia um sorriso sombrio em seu rosto. Você nos manteve aqui por décadas, alimentando-se de nosso sofrimento. Agora, vamos retribuir a hospitalidade. As 13 mulheres uniram suas mãos, formando um círculo completo ao redor do barão, e começaram a cantar. Não era o cântico profano que Aldous havia usado. Era algo mais antigo, algo que Marianne reconheceu de memórias distantes, canções de ninar que sua mãe cantava, orações que sua avó sussurrava, melodias passadas através de gerações. Não magia, apenas humanidade concentrada, amor transformado em som. As correntes ao redor de Aldous multiplicaram-se, não mais apenas prendendo seus pulsos, mas envolvendo todo o seu corpo cristalino. Ele gritou, lutou, mas contra 13 vontades unidas, mesmo seu poder profano não era páreo. Vá! Eleonora gritou para Marianne. Agora, enquanto mantemos a estrutura aberta. Marianne viu uma fenda se formar no espaço cristalino. Não uma porta, mas uma ferida na própria realidade da gema. Através dela, podia ver a biblioteca, ver Theodore ainda parado ali, congelado em horror. Ela correu. O mundo se contorceu ao seu redor. Por um momento aterrorizante, sentiu o colar tentando puxá-la de volta, tentando digeri-la completamente. Mas as vozes das 13 mulheres formavam um escudo, empurrando-a para frente, protegendo-a com os restos esfarrapados de suas próprias existências. E então, ela estava através. Marianne caiu no chão da biblioteca, tossindo sangue, cada músculo de seu corpo em agonia. O colar ainda estava ao redor de seu pescoço, mas agora estava frio, quase inerte. A gema vermelha havia escurecido, embora dentro ainda se pudessem ver sombras se movendo freneticamente. Marianne, Theodore correu até ela, ajudando-a a sentar. Meu Deus, você esteve fora por apenas segundos, mas seu pescoço... O que aconteceu lá dentro? Não há tempo, ela conseguiu dizer, suas mãos tremendo enquanto tentava remover o colar. Desta vez, ele se soltou facilmente, como se seu propósito tivesse mudado. Preciso da chama sagrada de St. Margaret's, agora. A igreja? Mas está no meio da noite, estará fechada? Então, arrombe a maldita porta! Marianne gritou, tentando se levantar e cambaleando. Elas não podem segurar ele para sempre. Se não destruirmos o colar nas próximas horas, tudo o que fizeram será em vão, e Aldous vai... Uma explosão de dor rasgou através dela. Olhou para baixo e viu marcas aparecendo em sua pele. Não em seu pescoço, mas em seus braços, seu peito, seu rosto. Impressões digitais brilhantes. Dezenas delas, todas queimando como brasas. Ele está tentando marcar você, Theodore sussurrou horrorizado. Está tentando reivindicá-la mesmo à distância. Marianne segurou o colar com ambas as mãos, ignorando a dor. Então precisamos nos apressar. A viagem até St. Margaret's foi um borrão de agonia. Theodore dirigiu como um maníaco pela estrada costeira, enquanto Marianne segurava o colar no banco de trás, sentindo-o pulsar e esquentar a cada minuto. Através da gema escurecida, podia ver flashes do que estava acontecendo dentro. Suas ancestrais lutando contra Aldous, suas formas se tornando cada vez mais translúcidas à medida que usavam suas próprias essências para reforçar a prisão. Segurem um pouco mais, ela sussurrou. Por favor, segurem. A igreja era uma estrutura antiga de pedra, aninhada entre penhascos e cercada por um cemitério cujas lápides mais antigas datavam do século XIV. A porta estava, como previsto, trancada. Theodore não hesitou. Pegou uma pedra grande do cemitério e quebrou o vitral próximo à fechadura, enfiando a mão para destrancar por dentro. Nunca pensei que quebraria uma igreja, ele murmurou enquanto entravam. O interior estava silencioso, iluminado apenas pela luz da lua, através dos vitrais, e no altar principal, uma única chama que ardia em um candelabro de bronze. Era pequena, não maior que a chama de uma vela, mas havia algo nela que parecia mais substancial que fogo comum. Não tremeluzia ou dançava. Queimava constante e límpida,
e olhar para ela trazia uma sensação de paz que contrastava violentamente com o horror que Mariane carregava. Ela caminhou pelo corredor central, seus passos ecoando. Cada passo era mais difícil que o anterior. O colar em suas mãos estava ficando mais quente, mais pesado, como se soubesse o que estava por vir e resistisse. "Vocês já perderam", uma voz ecoou, não dos lábios de Mariane, mas do próprio colar. A voz de Aldous, distorcida, mas reconhecível. "Podem me aprisionar temporariamente, mas meu trabalho já se espalhou além deste objeto. Há outros que seguem minhas pegadas, outros que completarão o ritual, mesmo se este receptáculo for destruído." "Talvez", Mariane respondeu em voz alta, parando diante do altar. "Mas não hoje, e não comigo." Ela segurou o colar sobre a chama sagrada. Por um momento, nada aconteceu. O fogo tocou a corrente dourada, lambeu a gema vermelha, mas não pegou. Então, Mariane sentiu algo. Uma presença ao seu lado. Olhou e viu, apenas por um momento, as figuras translúcidas das 13 mulheres materializadas ao redor dela. Não estavam mais presas dentro da gema. Haviam estendido parte de si mesmas através da conexão que compartilhavam com ela. "Juntas", Eleonora sussurrou. "Sempre foi juntas." Todas as 13 mulheres colocaram suas mãos sobre as de Mariane. Mãos fantasmagóricas, mas de alguma forma sólidas, e empurraram o colar mais profundamente na chama. Desta vez, algo mudou. A chama sagrada não apenas tocou o metal, reconheceu o que estava tocando. Começou a crescer, se expandir, mudar de dourado para branco-azulado, uma cor que não deveria existir em fogo natural. E onde tocava o colar, o metal começou a desmoronar, não derretendo, mas se desfazendo em cinzas douradas que brilhavam momentaneamente antes de se dissolverem no ar. "Não!" A voz de Aldous rugiu, e através da gema ainda intacta, Mariane podia vê-lo lutando desesperadamente. Os cultistas ao seu redor também gritavam, suas formas começando a se fragmentar. Mas as 13 mulheres seguravam firme, suas próprias essências sendo consumidas junto com o colar, transformando seu sacrifício voluntário no combustível final necessário para destruir o que magia profana havia criado. "Obrigada", Mariane sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. "Obrigada por tudo." "Viva", Eleonora respondeu, sua forma já quase transparente. "Viva bem. Tenha a vida que nos foi roubada, e conte nossa história para que nunca sejamos esquecidas." A gema vermelha rachou, depois estilhaçou. Luz explodiu para fora, não luz vermelha e doentia, mas branca e purificadora. Encheu a igreja inteira tão brilhante que Mariane teve que fechar os olhos. Ouviu sons, talvez gritos, talvez suspiros de alívio, impossível dizer. Sentiu calor, mas não queimadura. Sentiu peso sendo levantado, não de seu corpo, mas de algo mais profundo. E então, silêncio. Quando abriu os olhos, a chama do altar havia voltado ao seu tamanho normal. O candelabro estava vazio de qualquer outro conteúdo. Nenhum metal, nenhuma gema, nenhuma cinza. O colar Vermilion havia simplesmente deixado de existir. Theodore estava ajoelhado nos bancos, pálido e tremendo. Todas elas, eu as vi, por apenas um momento, antes da luz. Elas se foram, Mariane disse suavemente, sentindo a verdade disso em seus ossos. Finalmente descansando. Mas ela sabia que não estavam completamente perdidas. Carregaria suas memórias, suas histórias, e se certificaria de que o mundo soubesse o que elas haviam sofrido e como haviam triunfado. Olhou para suas mãos. As impressões digitais brilhantes que haviam aparecido em sua pele estavam desaparecendo, desvanecendo como névoa sob o sol da manhã. Mas ao redor de seu pescoço, onde o colar havia repousado, restava uma marca, não uma queimadura ou cicatriz física, mas algo mais sutil. Quando olhava de certo ângulo, podia ver um anel delicado de luz prateada, como se seu pescoço tivesse sido tocado por algo sagrado ao invés de profano.
uma marca de sobrevivência, uma marca de vitória. Precisamos ir, ela disse finalmente, ajudando Theodore a se levantar. Precisamos documentar tudo antes que as memórias se tornem nebulosas. Nos dias que se seguiram, Marianne trabalhou obsessivamente. Transcreveu cada página do diário de Eleonora, catalogou cada morte na família, registrou cada detalhe da experiência dentro da gema. Theodore a auxiliou, trazendo historiadores e pesquisadores paranormais. Não muitos, apenas aqueles que poderiam compreender sem explorar. A mansão Blackwood foi transformada em um memorial. Não um memorial mórbido, mas um testemunho de resistência. As histórias das 13 mulheres foram contadas em placas ao longo das paredes, cada uma honrada não apenas por sua morte, mas por sua recusa em se renderem completamente mesmo diante do horror inimaginável. Mas havia algo mais que Marianne descobriu 2 semanas após a destruição do colar. Estava organizando documentos na biblioteca quando encontrou uma carta. Não de Eleonora, mas do ferreiro que havia construído o cofre original. Estava escondida em um compartimento secreto da escrivaninha, selada com cera que havia permanecido intacta por 2 séculos. Para quem quer que leia isto, fui procurado pela Lady Eleonora Blackwood em março de 1791. Ela me pediu para criar um recipiente que pudesse conter algo de poder terrível. Não sou apenas ferreiro, mas também estudioso de artes antigas, não as artes negras praticadas pelo Barão Vermilion, mas conhecimentos mais velhos, de tempos em que humanidade e natureza viviam em equilíbrio mais delicado. Quando vi o colar, soube imediatamente o que era. O barão havia cometido o erro clássico dos arrogantes. Acreditou que poder podia ser controlado através de dominação. Mas o tipo de entidade que ele invocou não pode ser dominada. Pode apenas ser aprisionada ou apaziguada. O colar não era apenas um receptáculo para o ritual. Era uma armadilha que a própria entidade havia ajudado a criar, esperando que mortais tolos a alimentassem com almas. Uma vez que tivesse 300 almas, 13 gerações de 13 linhagens diferentes, teria poder suficiente para romper qualquer prisão e manifestar-se fisicamente neste mundo. Eleonora compreendeu isto, embora mal. Ela quebrou o plano ao consumir o barão e seus cultistas, mas no processo tornou-se parte da armadilha, e a entidade simplesmente mudou sua estratégia. Ao invés de 13 linhagens, usaria 13 gerações de uma linhagem. Mais lento, mas ainda efetivo. Construía o cofre com símbolos de contenção, mas sabia que seria apenas temporário. Uma verdadeira solução viria apenas quando alguém da linhagem Blackwood fosse corajosa e sábia o suficiente para entender que o colar não podia ser simplesmente destruído. Tinha que ser transformado, suas vítimas libertadas, seu propósito revertido. Se você está lendo isto, significa que a destruição já ocorreu, ou está prestes a ocorrer. Saiba que o ato de destruição não apenas liberta as almas, mas também sela a entidade de volta em seu próprio reino, enfraquecida e furiosa. Ela não poderá retornar facilmente, mas facilmente não significa impossível. Esteja vigilante. O barão não foi o primeiro a tentar invocar tais poderes, e não será o último. Há outros objetos no mundo, outras armadilhas, outros tolos que acreditam poder controlar o que não compreendem. Proteja sua linhagem. Conte sua história. E nunca, nunca esqueça que o verdadeiro poder não vem de dominação, mas de sacrifício voluntário e amor. Que suas ancestrais descansem em paz e que você viva com a força que elas lhe deram. Magnus Aldridge, ferreiro e guardião, março de 1791. Marianne leu a carta 3 vezes, sentindo um misto de alívio e inquietação. Elas haviam vencido, mas a guerra contra tais horrores nunca terminava verdadeiramente. 2 meses após a destruição do colar, Marianne estava no cemitério da igreja de St. Margaret's. Havia comissionado um memorial,
Uma lápide única, mas grande, com 13 nomes gravados. Não havia corpos enterrados ali. As mulheres estavam espalhadas em diversos cemitérios ao longo de 2 séculos. Mas agora tinham um lugar onde eram lembradas juntas. Depositou 13 rosas brancas, uma para cada mulher. Vocês estão livres agora, ela sussurrou. E eu vou garantir que sejam lembradas não como vítimas, mas como guerreiras. O vento soprou entre os túmulos antigos, carregando o cheiro do mar. E por um momento, apenas uma fração de segundo, Marianne teve certeza de que sentiu mãos delicadas tocando seu ombro em gratidão. Mas quando se virou, não havia ninguém ali. Apenas ela, viva, livre, carregando suas histórias para o futuro. 5 anos depois, Marianne havia se tornado historiadora especializada em artefatos amaldiçoados e vítimas de violência histórica. Sua tese de doutorado, Mulheres Presas, Casamentos Forçados e Rituais de Controle na Inglaterra do século XVIII, tornou-se referência acadêmica, embora poucos soubessem que era baseada em experiência pessoal. A mansão Blackwood foi transformada em museu e centro de estudos. Mulheres de todo o mundo vinham visitar, algumas atraídas pela história, outras buscando conforto ao ver que não estavam sozinhas em seus traumas. Theodore havia se tornado curador do museu, dedicando seus últimos anos a preservar as histórias que quase foram perdidas. Mas em noites silenciosas, quando Marianne estava sozinha em seu apartamento em Londres, às vezes olhava para a marca prateada ao redor de seu pescoço, visível apenas em reflexos, apenas em certos ângulos, e se lembrava. Lembrava das vozes no cristal vermelho. Lembrava de 13 mulheres unindo-se através do tempo. Lembrava de Eleonora, que em seu momento mais escuro havia encontrado força para resistir. E sabia, com certeza absoluta, que se algo semelhante surgisse novamente, ela estaria pronta. Porque era Marianne Blackwood, 13ª de sua linhagem. E ela era uma sobrevivente. Este documento foi encontrado nos arquivos pessoais de Theodore Ashford, após sua morte em 2015, selado com instruções para ser entregue a Marianne apenas quando o tempo fosse apropriado. Marianne, se você está lendo isto, então parti deste mundo. Há algo que nunca tive coragem de lhe contar em vida, algo que descobri 3 anos após a destruição do colar, mas que guardei por medo de reabrir feridas mal cicatrizadas. Em 1996, fui contactado por um antiquário em Paris. Ele havia adquirido uma coleção de objetos de um leilão de propriedade da família Vermilion, sim, descendentes do barão. Entre os itens, havia um diário que Aldous manteve durante seus anos finais. Li-o inteiro. Foi a experiência mais perturbadora de minha vida, e isso incluindo testemunhar a destruição do colar. Marianne, o barão, não estava trabalhando sozinho. Ele era parte de uma sociedade, a Ordem do Portal Escarlate, que ainda existe. Eles não apenas buscavam abrir portais para entidades, mas criar uma rede de artefatos amaldiçoados espalhados pelo mundo, cada um alimentando o mesmo objetivo final. O colar Vermilion era apenas um. A menção de pelo menos 18 outros objetos. Um espelho na Toscana que consome a juventude de quem o olha, um anel na Rússia que força quem o usa a matar aqueles que ama, uma flauta na Índia que toca melodias que levam à loucura coletiva. Você quebrou um elo da corrente, Marianne, mas a corrente ainda existe. Sei que isto é um fardo terrível de colocar sobre você, mas também sei que você é forte o suficiente para carregá-lo. As mulheres de sua linhagem sempre foram. No cofre do museu, deixei todos os documentos que coletei sobre a ordem. Use-os como julgar apropriado. Destrua-os se achar melhor. Ou faça o que sei que fará. Lute, como suas ancestrais lutaram, como você sempre lutou. Há mais trabalho a ser feito, minha querida. Mais vítimas a serem libertadas. Mais monstros a serem confrontados. Mas sei que você não está sozinha.
Carrega 13 gerações de força em sua alma. Use-a bem. Com admiração eterna, Theodore Marianne fechou a carta, suas mãos tremendo ligeiramente. Olhou pela janela de seu apartamento, vendo Londres se estender na noite. Milhões de vidas pulsando na escuridão. Quantas dessas vidas estavam sendo tocadas por horrores semelhantes? Quantas pessoas sofriam sob o peso de maldições que o mundo racional se recusava a reconhecer? Pegou o telefone e discou um número. Museu Blackwood. Como posso ajudar? A voz jovem da nova curadora atendeu. Sou Marianne Blackwood. Preciso que você abra o cofre de Theodore e fotografe todos os documentos da coleção especial. Vou pegá-los amanhã de manhã. Claro, doutora Blackwood. Posso perguntar para que projeto? Marianne tocou a marca prateada em seu pescoço, sentindo seu calor reconfortante. Para terminar o que comecei, ela respondeu. Para libertar quem precisa ser libertado. Porque a história do colar vermilion havia terminado. Mas a história de Marianne Blackwood, caçadora de maldições, libertadora de almas, herdeira de 13 mulheres extraordinárias, estava apenas começando. E desta vez, ela não enfrentaria o horror sozinha. Desta vez, ela construiria seu próprio exército de sobreviventes. Porque se havia aprendido algo com suas ancestrais, era isto. O verdadeiro poder não vem de dominação, subjugação ou ritual profano. Vem de mulheres que se recusam a serem silenciadas. Vem de vítimas que se transformam em guerreiras. Vem de amor tão feroz que transcende até a morte. E esse poder, Aldous Vermilion e sua ordem aprenderiam, era muito mais aterrorizante do que qualquer entidade que pudessem invocar. Se você se arrepiou com essa história e está ansioso por mais, por favor, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará mais contos de terror, lendas urbanas e mistérios sinistros que vão gelar seu sangue. Obrigado por assistir. E não durma sozinho esta noite.